Olá, meus amigos, eu sou o Paulo Briguet, o cronista dos 7 leitores e hoje cantor dos 7 ouvintes. E vim aqui para anunciar que, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Segurem-se nas cadeiras porque está começando Briguet Sem Medo musical. Faz tempo que eu não tocava violão, viu? Nossa, eu tô meio enferrujado, sabe? Vocês me desculpem. Mas vamos lá. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Vocês estão lembrados dessa música? Os mais velhos devem estar lembrados, né? Essa música foi composta pelo Chico Buarque de Holanda nos anos 70 e foi um dos hinos contra a ditadura. Apesar de você. Foi uma música que fez um enorme sucesso. Dizem até que a filha do general Médici, que era o presidente na época, gostava do Chico Buarque e gostava dessa música, sem saber que a música era, na verdade, destinada ao seu pai. E aí o Chico Buarque, que não era fácil, parece que ele fez um sambinha assim: você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Esse eu não sei tocar, sabe? O fato é que essa música foi usada, virou um hino da resistência à ditadura militar. Todo mundo que era de esquerda, que era contra a ditadura militar, cantava esta música. Vocês perceberam a letra? Que interessante. Olha. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. Agora eu pergunto a você, meu ouvinte de 2025, quem essa música faz você lembrar? Você se lembra de quem quando você ouve esses versos? Quando você ouve alguém cantando assim: a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão, viu? Quem é que inspira esses sentimentos de autocensura, de medo? Medo de falar o que se pensa, essa história de falar baixo, de olhar para o lado, de olhar para o chão. Quem é que inspira esses sentimentos no Brasil de hoje? Pois é, eu estava preparando esse programa aqui e eu queria que esse programa tivesse a participação especial de um amigo, de um querido amigo meu que está meio sumido. O nome dele é Chico Buraco. Chico Buraco é o único compositor de direita do Brasil, além do Elomar, né? Mas o Elomar está num patamar acima, né? Então, ele é um compositor de direita e ele fez várias paródias. Eu não sei se vocês se lembram, na época do Petrolão, ele fez aquela belíssima canção assim. Não roube mais. Não roube mais. Yeah, yeah. Não roube mais. Não roube mais. Yeah, yeah. Desculpem pelos ouvidos de vocês, mas eu achei interessante. Historicamente é interessante, né? Pois é, eu estava pensando e revendo essas músicas que foram feitas na época da ditadura, né?
E eu percebi o seguinte, o Chico me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Briguet, não precisa fazer música nova, não precisa fazer paródia, não precisa mudar as letras. As letras já podem ser usadas na atualidade, sem nenhum problema. É exatamente o que está acontecendo agora. Só que agora mudou de lado. Antes era a esquerda que lutava contra a ditadura, era a esquerda que pedia o fim da censura, era a esquerda que pedia anistia, e agora mudou tudo. Tudo se inverteu. É a direita que pede a liberdade, é a direita que pede o fim da censura, é a direita que quer a anistia aos presos políticos, é a direita que pede tudo aquilo que a esquerda pedia aí há 45, 50 anos. Tudo se inverteu, né? É uma inversão completa da realidade que nós vemos hoje. E as mesmas pessoas que defendiam com unhas e dentes, todas que estavam na frente, na linha de frente da luta pela liberdade, ou da suposta luta pela liberdade, agora defendem a censura, defendem a prisão dos adversários políticos e abominam qualquer tipo de anistia. Se você quiser saber o que realmente está acontecendo no Brasil e no regime PT-STF, eu preciso dizer a vocês que vocês não podem perder tempo. Vocês têm que assinar a Gazeta do Povo, porque é aqui na Gazeta do Povo que você vai encontrar as notícias e as análises sobre o regime PT-STF. E agora, nessa semana de março, nos idos de março, aqui, nós estamos fazendo uma promoção especial na Semana do Consumidor. Se você assinar a Gazeta agora, apontando a sua câmera do celular para esse QR Code que está na tela, ou acessando o link que está na descrição do vídeo, você vai pagar até o fim do ano apenas R$10 por mês de assinatura, até o final do ano. Ou seja, dá uns 30 centavos por dia para você ter acesso ao melhor jornal do Brasil, que fala dessas coisas. O único jornal que trata realmente desse problema que é o regime autoritário PT-STF. É só aqui, porque na mídia tradicional você não encontra nada sobre o regime PT-STF, pelo menos estou falando de informações confiáveis, né? E de análises também profundas sobre o que está acontecendo no Brasil. Na Gazeta, por exemplo, você pode ler a crônica que eu escrevi sobre essas velhas canções. Aqui nós tivemos, nessa semana, uma notícia importantíssima, que foi o anúncio feito pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, de que ele não vai voltar para o Brasil. Ele pediu uma licença não remunerada de 120 dias e vai ficar nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil está sob uma ditadura. E o Eduardo Bolsonaro, embora não tenha cometido nenhum crime, não tenha feito nada de errado, tenha apenas exercido a sua função de parlamentar, né, ele corria o sério risco de ser preso quando voltasse ao Brasil. Eu acredito que ele seria preso se voltasse ao Brasil. E ele está agora expondo ao mundo, eu até gostaria de ler para vocês aqui uma parte da declaração do Eduardo Bolsonaro, falando então que optou pelo exílio. Abro mão do cargo para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos, violadores dos direitos humanos mais básicos. Estou falando de vocês, ele está se referindo aqui aos homens do regime. Estou falando para vocês, psicopatas que prendem mães de família, idosos, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar, diz o Eduardo Bolsonaro, esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa, fazer justiça e criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro e que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes
e com ampla participação da oposição. Por falar em anistia, também tem o hino da anistia. Isso mesmo, tem o hino da anistia, que era a canção O Bêbado e a Equilibrista, do João Bosco e do Aldir Blanc. Essa música fez grande sucesso na época da anistia, porque na época a esquerda pedia anistia ampla, geral e irrestrita. E aí a Elis Regina gravou essa música que fez muito sucesso. Meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfim, com tanta gente que partiu no rabo de foguete, chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Indijanes e Clarices no solo do Brasil. Meus amigos, eu só fiz uma pequena alteração na letra. Eu coloquei o nome de Maria, que é um nome genérico, né? Que eu usei o nome Edjane, que é o nome da viúva do Clezão, vítima do regime PT-STF. Clarice, como vocês sabem, é a viúva do jornalista Vladimir Herzog, que foi torturado e morto nas dependências do DOI-CODE, em São Paulo. 50 anos depois, o que aconteceu? A morte do Clezão. Aliás, 48 anos depois, né, acontece a morte do Clezão no Pátio da Papuda. A morte que foi causada pelo regime PT-STF. Nada contra fazer canções em defesa de Clarice Herzog, de outras vítimas da ditadura. Nada contra fazer até filmes sobre pessoas que foram vitimadas pela ditadura militar. Ok. É preciso também olhar para esses heróis atuais e para a ditadura atual, para as pessoas que perderam a vida, que tiveram as vidas destruídas pela ditadura atual. E vocês percebem que nem é preciso fazer paródia, não é preciso mudar a letra. As músicas feitas contra a ditadura que acabou 40 anos atrás valem para a ditadura do presente, meus amigos. É isso mesmo. E eu vou encerrar aqui cantando mais um trechinho da música com que eu iniciei esse programa. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Na 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 na, etc e tal, laraiá, laraiá. Aí vocês podem me perguntar, Briguet, você esqueceu a letra? Não, eu fiz a mesma coisa que o Chico Buarque fez lá nos anos 70, cantando alguns versos assim, sem letra, porque esses versos foram censurados. Um abraço, Briguet Sem Medo vai ficando por aqui, até a próxima. Só R$10? Hoje no Brasil, uma nota assim compra cada vez menos. Mas na Semana do Consumidor, ela garante a você acesso ao melhor jornalismo do país. Clicando no link deste vídeo, você assina a Gazeta do Povo pagando apenas R$10 por mês até o fim do ano. Uma economia de R$179 para acompanhar o noticiário e os colunistas que só a Gazeta tem. Deltan Dallagnol, Rodrigo Constantino, Alexandre Garcia, Roberto Mota e Paulo Briguet. Promoção Semana do Consumidor. Venha para o jornal que respeita a liberdade e o seu bolso.
Acesso ilimitado por R$10 por mês. Aproveite, que é por poucos dias.